Sabe o que eu queria trazer para vocês, dentro dessa sketch que a gente dá risada, obviamente, né? Mas que se a gente fosse talvez esses dois que estivessem lá, a gente ficaria um pouco preocupado, né? A gente vive num mundo, gente, onde tem muitas pessoas que falam, sabe, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu tomo minhas decisões, eu sigo isso, e a gente pensa que nós temos que concordar, porque a gente pensa que isso é respeito às pessoas. Só que sabe, gente, o amor verdadeiro, ele muitas vezes fala coisas que confrontam. O Rick aqui nada mais, né, fez do que o que? Não, segue, nossa, onde já se viu um cego subir uma montanha? Incentivando. Não, você não pode falar que ele pode cair, porque que ele vai desistir. E sabe, falar em amor é uma coisa que nós precisamos fazer uns com os outros. O texto de Efésios 4, 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então o que é amor, gente? O amor é querer o máximo, o bem para as pessoas. Então sabe, hoje nós vamos tocar num assunto, nós vamos falar sobre algo que talvez você fale, nossa, que mensagem forte. É uma coisa que eu não vim para a igreja para isso. Às vezes a gente tem esse pré-julgamento. Mas sabe, quando nós amamos alguém, nós falamos a verdade em amor. Talvez falar a verdade para aquele cego poderia ter ajudado ele aqui de não morrer. Mesmo que for bem-humorado, vocês entendem que muitas vezes a gente faz isso? A gente deixa de alertar as pessoas porque Deus falou que eu tenho que amar, né? Mas amar não é o oposto de confrontar. Quando nós amamos, nós confrontamos em amor, porque é para o seu bem. Toma cuidado. E sabe, toda essa série do Kryptonita tem muito a ver com isso. Na semana passada nós perguntamos, gente, nós somos cristãos, a gente devia viver como super-herói, não devia? A gente devia viver com uma capacidade absurda de fazer todas as coisas possíveis e imagináveis. Nós já participamos da natureza divina de Jesus. A gente não devia ser super-homem? Pode colocar o próximo aí, mano. Nós somos participantes disso. Nós não deveríamos ser super-homens e super-mulheres, dizendo não para tudo, tendo força, inteligência, sabedoria para tudo. Então, mas o que é que suga a gente? O que é que suga a gente? Sabe, a gente é incrível, porque nós podemos fazer coisas extraordinárias. Nós temos o poder, gente, para mudar o mundo. E quando eu digo nós estamos falando da igreja, a igreja de Jesus. Há uma diferença muito grande entre a igreja de Corinto e a igreja de Jerusalém. Elas são completamente diferentes. A igreja de Corinto é uma igreja, como nós já falamos, tem muitos dons, mas não via mudança. E ela não via mudança por quê? Porque ela tolerava certas coisas. O que é tolerar alguém? Tolerar, você sabe que é errado, mas vai dar muito desgaste eu falar para aquela pessoa. Ela pode ficar chateada comigo. Então é melhor eu me ausentar, como os dois amigos aqui escolheram fazer. A igreja primitiva estava transformando as cidades. Um poder maravilhoso operando em homens e mulheres. 3.000 se convertem. Coisas incríveis. Em Atos 17, quando chegam a ouvir os discípulos, ele fala: esses são aqueles que estão botando o mundo de cabeça para baixo. Essa era a definição daquela igreja de Atos. Mas enquanto a igreja de Corinto não tinha a mesma fama. Se nós lemos a primeira e a segunda carta de Coríntios, Paulo fala claramente sobre como é que tem que ajustar certas coisas para ser essa igreja vitoriosa que foi a igreja primitiva. Gente, a igreja primitiva é isso aqui, ó. Quando eles andavam pelas ruas das cidades, as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho para que a sombra deles curasse. Não é algo muito de filme para a gente hoje? É algo que você fala, é muito distante. A sombra de alguém curar tem que ser um super-homem. E é assim que as pessoas pensavam que os discípulos eram. Eles chegaram a adorar alguns dos discípulos.
falou, não, é Jesus Cristo, eu vim em nome dele. De tão diferente era a vida daqueles homens e mulheres. Se uma sombra curava, imagina o que acontecia quando alguém entrava numa casa. Nós temos a casa de Cornélio, a experiência da casa de Cornélio. Nós temos tantas experiências de que quando um discípulo de Jesus entrava numa casa, pisava num lugar, a atmosfera transformava. Isso está disponível para nós hoje, amém? O mesmo Espírito Santo que bateu lá é o que entra que habita dentro de nós hoje. E hoje é o nosso domingo, é o domingo de Pentecostes, não é verdade? Hoje é a celebração do domingo de Pentecostes. E sabe, o Espírito Santo é o mesmo lá que operou aquele Pentecoste, é o mesmo que está disponível para a gente hoje. E o Espírito Santo, ele não só dá dons, mas ele também nos convence. Nos convence do que, gente? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso conselheiro, o nosso melhor amigo. Esse é o Espírito Santo, amém? Agora, quando nós não temos esse relacionamento vivo com o Espírito Santo, às vezes a gente pode ser muito próximo da igreja de Corinto, e vai sugando e vai acabando a nossa energia. A gente vai se tornando fraco. Aparência de forte, mas por dentro, na hora da luta, fraco. Alguém já se sentiu assim? Às vezes a gente pensa que a gente está bem, né, gente? Mas acontecem coisas imprevisíveis na nossa vida. E aí quando chega uma batalha, chega uma luta, a gente trava. Mas onde foi minha força? Onde foi minha força? É porque muitas vezes nós estamos expostos há muito tempo à criptonita, a essa coisa que vai sugando a nossa energia. Agora eu pergunto para vocês, nós somos mais parecidos com a igreja de Corinto ou com a igreja de Jerusalém? Porque sabe, a igreja não é só este prédio, a igreja é você. Fala para a pessoa do seu lado, a igreja é você. Fala aí, você é a igreja. Você é a igreja. Eu e você somos a igreja. Aqui a igreja se reúne. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. E como nós estamos mais parecidos? Isso é uma pergunta profunda, gente, que não tem que trazer peso no nosso coração, mas tem que trazer um profundo temor. Para que quando a gente lê a palavra, a gente fala, Senhor, eu poderia estar vivendo uma vida muito mais sobrenatural. Porque essa é a vida cristã, essa é a vida que Jesus nos prometeu. O texto de 1 Coríntios 11:30 diz assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Mesmo tendo muitos dons entre vocês, mesmo tendo muitas coisas, muitos talentos, há entre vocês muitos fracos, doentes, e há vários já dormiram. Ele não está falando de doença somente física, ele está falando também de algo espiritual. E olha o que o texto de Daniel 11:32 diz. O texto de Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Há um contraste, não dá, gente? Poxa, quem conhece a Deus será forte e fará proezas. Por que um é fraco e o outro é forte? Porque a igreja primitiva, ela mudava tudo. E por que a igreja de Corinto não mudava? Porque alguns crentes que a gente conhece vivem uma vida maravilhosa, que a gente até admira, até um pouco inveja às vezes. E às vezes, muitas vezes a gente luta. Parece que a vida cristã é só uma luta. É uma luta para ser santo. É uma luta para andar na luz. É uma luta para não fazer falcatrua. É uma luta, é uma luta, é uma luta. Deus não criou a gente para viver uma vida cristã pesada, amém, gente? Não criou. Uma vida leve, inspiradora, cheia de alegria, para que quando as pessoas olhem para a gente fala: eu quero experimentar essa vida. Agora pensa comigo, a palavra do profeta Daniel aí fala que o povo que conhece a Deus, certo? Ele está falando um povo que conhece, e essa palavra conhece é uma palavra chamada iada. Iada significa conhecer intimamente, saber com experiência. Ou seja, o povo que conhece intimamente o seu Deus será forte e fará proezas.
O povo que sabe com experiência o seu Deus será forte e fará proezas. Deus, o nosso Pai, gente, Ele sabe tudo sobre nós. Os nossos pensamentos, a nossa mente, Ele sabe absolutamente tudo. Agora, nós conhecemos a Deus desta maneira? Olha um outro exemplo da mesma palavra que aparece no Antigo Testamento. Gênesis 4:1. A Bíblia diz que Adão teve relações, iada, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Então a palavra conhecer em hebraico, ela não se refere só, ela se refere ao relacionamento mais íntimo de um casal. É íntimo, íntimo, íntimo. Então quando Daniel fala em conhecer a Deus, ele não está se referindo apenas ao ouvir falar, mas é no nível mais íntimo de relacionamento que existe. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo aqui? Aqueles que conhecem a Deus são fortes. É aqueles que diante de Deus se despiram de si mesmos. Porque uma esposa com um marido, o marido e a esposa, eles se tiram a roupa um na frente do outro. Porque eles estão num nível de intimidade onde não há nenhum bloqueio entre eles. E muitas vezes nós temos barreiras que nos impedem de conhecer a Deus dessa maneira. E o Senhor não quer que a gente tenha essas barreiras, amém? Portanto, nós só seremos fortes e faremos grandes coisas, proezas, como o povo de Deus, se nós conhecermos a Deus como esse iada. Conhecer intimamente. Isso está disponível para a gente. Estavam mais os meus pecados, o Senhor Jesus já perdoou. Mas a escolha de conhecer intimamente é minha. É de quem a escolha, gente? Minha. É a nossa escolha de irmos até o noivo, de irmos até Jesus. Então quem é forte? Quem que é o super-homem? Quem faz proezas? Quem conhece a Deus. Quem conhece intimamente, quem tem um relacionamento próximo. E sabe, gente, relacionamento não é algo que eu posso julgar o relacionamento do Ronaldo. Eu não posso julgar o relacionamento do Davi. Não posso, porque eu não estou vivendo o relacionamento. Só a gente que está no relacionamento sabe dizer se nós estamos bem ou se nós estamos mal, meia boca. Ou às vezes nem existe um relacionamento. Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Essa é a coisa mais importante para o Senhor. Só que tem algumas vezes coisas que sugam a gente. E hoje nós vamos falar sobre uma delas. Mas eu queria que você tivesse isso registrado na sua cabeça. Quando Deus criou o homem, qual que era o seu objetivo? Era proximidade, amizade? Não, Ele queria intimidade verdadeira. Você pode repetir isso comigo? Intimidade verdadeira. Esse é o alvo. É para isso que o Senhor criou Adão e andava com ele, e caminhava com ele. Por isso que Jesus, quando chamou seus discípulos, falou: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque vocês agora conhecem a vontade do meu Pai, o coração do meu Pai. É como se fosse literalmente um casal. A Bíblia diz isso em Isaías 54, pois o seu Criador é o seu marido. Está na Bíblia. Quem nos criou, a nossa vida é devota a Ele, a nossa vida existe para Ele. E porque às vezes no nosso mundo, nos nossos dias, o valor do casamento às vezes pode estar tão deturpado. Ou talvez você passou por uma experiência que não foi tão boa. Mas sabe, é errado a gente projetar a nossa experiência pessoal para com Deus. Porque Deus é o modelo, nós temos que aprender com Ele para então aplicar nos nossos relacionamentos. É a mesma coisa quando nós falamos de Deus Pai. O nosso Pai não foi perfeito, mas o padrão continua sendo Deus. E nesse relacionamento é a mesma coisa, Efésios 5:31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A união é algo que assim, a gente só vai saber se a gente souber um dia na eternidade. Mas quando Paulo está dizendo que é a Cristo e a igreja, é que assim como o homem e a mulher deixam a casa dos seus pais e se tornam um, assim nós que somos a igreja temos que nos tornar um com Cristo.
Gente, isso é um filtro muito grande. Porque, sabe, às vezes a gente pensa que nós somos cristãos porque nós cumprimos uma sequência de regras. Cristãos nominais. O problema do cristão nominal é que quando chegar no dia diante de Jesus e for julgar, talvez ele diga: não te conheço. O desafio de nós, Gustavo, como é que eu sei se eu sou um cristão que não é nominal? Um com Cristo. Não é perfeição, mas o Espírito Santo é dentro de você. Você sabe que houve uma transformação no seu interior. O objetivo do casamento não é só você ter uma esposa para preparar comida, não é só você ter um marido que pague as contas, os boletos. O objetivo final do casamento é viver em amor, ser uma só carne, gerar frutos, viver uma família a partir disso. Por isso que Paulo fala que é um mistério profundo. E o casamento, gente, é uma ilustração de como Cristo e a igreja são. Ele é o noivo, nós somos a noiva, diz a palavra, não é verdade? E a Bíblia diz que ele vai vir para buscar uma noiva. O que isso quer dizer? O relacionamento é tão íntimo que ele não vai voltar para buscar uma amante, ele volta para buscar uma noiva. Como a gente está falando nos jovens, uma série sobre o fake, Deus não fica abençoando coisas falsas. Deus não abençoa fake. Deus não tem aliança com um amante. Vocês estão entendendo a minha analogia aqui, gente? Deus tem aliança com noiva, aquele que conhece intimamente a Jesus. E ele vai vir por causa dessa noiva. Isso é muito sério. Quando você é casado, imagina isso, você percebe que o seu cônjuge não é uma só carne com você. Você fica feliz? Você fica, ai meu Deus, que descoberta maravilhosa. Não, isso machuca. Machuca, porque o propósito do casamento é se tornar uma só carne. Imagina Jesus, quando ele olha para nós e sente que a sua noiva não ama mais ele, não busca mais ele. Muitas vezes nós buscamos o Senhor pelas bênçãos, mas não por conhecê-lo, a intimidade. A aliança de Cristo e a igreja é do tipo matrimônio. Na saúde ou na doença, sabe todo aquele ritual que tem? Quantos são casados aqui? Você sabe o que eu estou falando então? Dá um frio na barriga, né? Quando eu fui escrever meus votos, gente, porque eu estou empenhando a minha palavra. É assim que acontece com Cristo. Quando nós entregamos, nos tornamos um com Ele, nós estamos empenhando a nossa palavra. E, gente, o nosso Deus, Criador, Todo-Poderoso, empenha a palavra para comigo e com você. Nós não precisamos ter medo, porque Ele empenhou a palavra conosco. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo legendado, bem curtinho, mas eu acho que vai ilustrar de uma maneira interessante o que é a criptonita que eu quero falar com vocês hoje. Puder apagar todas as luzes aí, por favor? Todos conseguiram entender aí o que aconteceu? A Ângela é a moça ali. E quando eles estão nesse jantar, então, com o seu marido, não é verdade? Chega um namorado, outro namorado, outro namorado. E aí quando o marido dela pergunta, né, Ângela, quem são esses caras? Ele falou, não, olha, eu conheço a eles muito mais tempo do que você. Mas sabe, você é o meu favorito. Aí você vê que ele olha para ela e fala o quê? Favorito? Gente, quantos de vocês se casariam ou manteriam depois disso o seu relacionamento com essa moça Ângela aí? Ninguém, não é verdade? Poxa, como assim eu sou o seu favorito? De todo o histórico das pessoas que passaram na sua vida, eu sou então o seu favorito. É uma moça bonita, não é verdade, gente? Parece que ela gosta mesmo daquele cara, levou ele no restaurante, marcou lá no restaurante. Só que ela fala que ele é o favorito. Existe uma diferença entre favorito e único? Sim ou não? Faz uma diferença, né? É como se fosse fidelidade a 90%. Não dá para acreditar.
Por mais que a pessoa seja boa, por mais que a pessoa seja legal, faça tudo de bom. Imagina isso, 90% do tempo ela vai se dedicar a Ele. Talvez vai ter até alguns momentos especiais deles. Vou falar de novo, ela disse para o Justin: você é o meu favorito. Algo do tipo: eu prefiro você do que os outros, eu amo mais você do que todos os meus outros namorados. A gente ainda queria casar com ela. Você tem certeza que você vai ser o mais amado? Talvez não. Por que a gente não casaria com uma pessoa assim? Por uma simples razão: a lealdade dela está dividida. Não importa que ela dedique 90% do tempo para o marido, porque ela ainda terá outros homens no seu coração. Então agora você imagina isso. Você acredita que Jesus vai voltar para buscar uma igreja Ângela? Uma igreja, e quando eu estou falando igreja, eu estou falando de mim e de você. Uma igreja que é 90% leal, que acredita que Deus é o favorito dentro dos múltiplos. A gente não encontramos isso na Bíblia. O povo de Israel sofreu porque teve múltiplos deuses. Idolatria no nosso mundo acontece da mesma forma. A gente não precisa estar no Egito para ser tentado no meio do deserto. Ao tempo inteiro nossa cabeça, nossa atenção está sendo chamada para que a gente tire os nossos olhos de Deus e olhe para outra coisa. Jesus, gente, Ele não vai voltar para aceitar esse tipo de noiva. Porque sabe, às vezes a gente se engana, porque a gente pensa que Cristo vai voltar para buscar uma meia boca. Não estou falando de gente perfeita, mas estou falando de gente que é fiel, único. Eu sou fiel com você, eu empenhei minha palavra, eu vou até o fim. E sabe, gente, o mais absurdo é que a Ângela achou que o Justin, né, que é o marido dela, ia aceitar, né? Imagina, ela convida os 3 outros e fala: tudo bem? Né? Ela marcou um jantar e convidou os outros. É um absurdo, é um absurdo. Eu acho que visse isso num restaurante, você ia ficar meio abismado. Mas o mais interessante é que quem fica escandalizado é ela. Ela vira para o marido e fala: você está sendo egoísta. Meu Deus do céu, como assim egoísta? Eu me casei com você. Essa é a analogia de Jesus para conosco. Muitas vezes nós estamos com tantos ídolos ao nosso redor, vivendo e convivendo com tantos, e a gente não consegue dar o lugar para Deus de único. Ao longo de toda a Bíblia, Deus oferece para nós uma aliança matrimonial, gente. Nós casamos com Jesus, e Deus não quer ser o número 1, Ele quer ser o único. Do nosso coração Ele tem que ser o único. Existem as prioridades, não é verdade? As prioridades são como nós lidamos com a nossa vida aqui humana, mas o nosso coração, ele tem que ser único, pertencente ao Senhor. E essa é uma coisa que faz a gente experimentar ou a vida da igreja de Corinto, ou a vida da igreja de Atos. Não terás outros deuses além de mim, Êxodo 23. Não terás outros deuses. Deus sempre levou isso muito a sério. Para Deus e para qualquer pessoa normal, o comportamento da Ângela ali é inaceitável. Adultério, infidelidade, deslealdade. Ela não é, gente, não é aceitável. Ela é bonita, ela é bacana, ela é educada, ela é elegante. Mas a palavra usa um termo que diz que ela é adúltera. E adúltera é um negócio muito sério, porque declara um compromisso, mas o seu coração está dividido. Seu coração está dividido. A Bíblia fala de um adultério contra Deus. Pode botar o próximo. Mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Lá em Jeremias 3:20, antes de acontecer todo o cativeiro. Israel, sabe, gente, Israel queria Deus, mas ele era o favorito, porque eles também adoravam a Baal, o Deus da riqueza. Eles serviam a Deus, mas sacrificavam crianças a Moloque, o Deus da fertilidade. Deus, ele não era o único, ele era só o favorito. E era isso que os profetas estavam denunciando.
constantemente está falando: olha, presta atenção, é um único Deus, é aquele que libertou vocês do Egito, lembre do que aconteceu com Moisés, lembre do que aconteceu. Tanto que a palavra que vem para Josué, quando ele assume o cargo de Moisés, é o quê? Você permaneça nas coisas que você ouviu de Moisés, trazer à memória as coisas, aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ó, um parênteses aqui, não estou chamando você de adúltero, tá? Mas é uma situação, porque se o nosso coração se encontra dividido, nós temos que saber que nós não estamos dedicando toda a nossa vida ao único e eterno e vivo Deus. E isso é um problema, porque eu volto a dizer, Jesus volta para buscar uma noiva que é apaixonada por Ele, tem fidelidade. Naquele vídeo, gente, Angela abandona a mesa, não é verdade? Ela levanta brava, mas Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Ele ficou lá como aquele Justin, o marido, ele ficou para resolver. Ele falou: olha, eu não quero você assim, eu não quero um casamento desse jeito. Você não pode permitir que esses outros caras estejam no nosso relacionamento. Você consegue perceber a gravidade dessa cena? A gente dá risada, o vídeo é um elemento para a gente conseguir frisar. Mas é muito sério, olha o que diz 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A aliança permanece para sempre, até que a morte o separe. E quando nós morrermos, nós vamos viver com Deus eternamente, então nunca vamos nos separar do Senhor, glória a Deus. Mas qual que é a realidade? O quão essa cena causa estranheza no nosso coração? Porque se não causa muito, gente, a gente está com o nosso coração totalmente dividido. Cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo desejo intenso daquilo que o mundo oferece. É alimentar a nossa independência de Deus, o nosso orgulho. É a mesma coisa que dizer para o Senhor: olha, eu sei o que é melhor para mim, e o que eu quero é o que me faz feliz. E muitas vezes dentro da igreja a gente faz isso. Estar na igreja não é garantia de termos uma aliança com Jesus, meus irmãos. E eu falo isso com o meu coração aqui, cheio de temor, cheio de temor, cheio de temor, cheio de temor. Não porque eu sou melhor, não porque eu estou falando vocês, não, eu estou me incluindo nisso. Quando a gente alimenta a nossa independência de Deus, a gente está beirando o orgulho. Quando aquele que bate no nosso coração, quando fica difícil dizer não para as coisas que o mundo oferece, é que o nosso coração está dividido, e nós precisamos nos arrepender. Eu já estou aqui encerrando. Nós precisamos conhecer a Deus, sabe, gente? E eu não estou julgando você, mas se você fala: Gustavo, eu não conheço, eu não tenho esse IADA, eu não tenho esse relacionamento íntimo, hoje é a noite de você falar: Senhor, eu preciso disso. E assumir um compromisso. Casamento se constrói a dois, não se constrói? Relacionamento com Deus se constrói a dois. Ele falando: eu nunca vou te abandonar, eu empenho a minha palavra. E agora nós vamos como noiva, nós vamos atrás dele, nós vamos atrás do noivo, nós corremos atrás do noivo, nós temos um relacionamento com o noivo. A gente precisa acreditar que Deus nos ama desse jeito, como o Justin não saiu da mesa. Ele falou: não vou sair da mesa, eu vou permanecer. Porque olha, o mundo é muito atraente, é ou não é? Mas por causa de Jesus morreu na cruz e nos libertou do poder do pecado e da morte, nós podemos dizer não ao pecado, não a essas cobiças do mundo. Tiago 1, 16 e 17 fala: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Coisa boa vem de Deus. Coisa boa não vem vestido de outra coisa. Não, mas começou tudo tão bom. Mas sabe, parece um conto de fadas. Tem convicção de que vem de Deus? As coisas boas vêm do alto. E você pode pedir sabedoria ao Senhor, como o próprio texto de Tiago diz: se falta sabedoria a algum de vocês, peça e o Senhor te dará. Sabe aquele discernimento? Você pode pedir e o Senhor te dá. Provérbios 14:12: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É melhor um caminho largo sem Jesus ou um caminho estreito com Jesus? Nós temos que lembrar que Jesus disse isso para a gente: escolha pois a vida. Não existe, sabe gente, nada bom fora de Deus. Não importa como pareça, se é atraente ou não, se é contra a palavra de Deus, nunca será bom para você. Vou repetir de novo, se é contra a palavra de Deus, nunca será bom para você. Nunca. Gustavo, mas eu não sei o que a palavra de Deus diz. Graças a Deus nós temos a Bíblia aqui. Nós temos amigos, nós temos a célula, nós temos gente que pode estar com a gente, nos ajudar. Voltando, sabe gente, para a ilustração do casamento. Qual que é a única coisa que mantém um casal casado? É a certidão de casamento? Os bens comuns? Porque agora eu casei, né? É o medo de errar? É a condenação social? Apontar o dedo e falar: isso aqui, ele não é mais casado. O que mantém um casamento junto é somente o amor. É o amor que renuncia, é o amor que abre mão, é o amor que aprende, é o amor que volta atrás. Todos os dias nós somos chamados para decidir: nós amamos a Deus ou amamos o mundo? Qual que é a nossa escolha? É o relacionamento com Deus ou os outros relacionamentos? Amamos a Deus ou amamos as coisas de Deus? Eu amo a cura, então eu venho. Eu amo essa sensação de bem-estar que acontece aqui no domingo, nos louvores. A palavra eu não gosto muito não. Olha a carta que Paulo continua escrevendo para essa igreja de Coríntios que a gente começou no começo. Muitos de vocês não deixaram seus pecados antigos, não se arrependeram da sua impureza. Não dá para experimentar um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Nós precisamos desse encontro com o Senhor Jesus. Deus não quer ser o número 1, gente, Ele quer ser o único. Então sabe o que é a criptonita? Sabe o que arranca a nossa força e nos impede de ser super-homens? É a idolatria. Talvez você tenha pensado assim, mas o pecado. Pecado é muito genérico. Qualquer pecados. Todo pecado te afasta de Deus, é verdade. Mas a idolatria, sabe qual que é o mal da idolatria? É que você pensa que você está forte, mas quando você vai diante de uma situação difícil, você não tem força. Tem outros pecados que você sabe que você já está fraco, você se sente fraco. Mas a idolatria, ela é tão sagaz, que parece que você está forte, mas quando chega uma situação de você orar, de você interceder, de entrar na brecha, de evangelizar alguém, de ser ousado, de fazer algo fora do comum, você fala: parece que eu não tenho força. E essa força suga. No Antigo Testamento, toda vez que Israel se enfraquecia e era derrotado por seus inimigos, todas as vezes estava ligado à idolatria. Acã, nós lemos na semana passada, pegou o dinheiro que Deus falou para não tocar, guardou para ele. O povo foi destruído. Várias outras vezes, quando Israel se volta para outro Deus, eles nunca deixaram a Deus, mas quando eles se voltam para outro, eles dividem a atenção, derrota, não tem força, não conquistam, o povo inteiro sofre. Então pais, a gente cuida de jovens aqui na igreja, cuida dos seus filhos, diga não para os seus filhos, com amor, com muito amor. Mas se seu filho vai numa festa que você está em dúvida do que é, pede discernimento ao Senhor e diga não. Você tem autoridade sobre seus filhos. Isso é demonstrar amor.
Não, mas Gustavo, mas eu não quero, agora não é hora de ser amigo, seu filho ainda é um adolescente, é um junior, você é pai dele agora. Existe essa autoridade com amor, servindo, sendo amigo dele. Mas fale não para as coisas que no seu coração não estão em ordem. Às vezes a gente não fala não, gente, porque a gente quer ser político com as pessoas. Ah não, eu quero que meu filho pense que eu sou uma boa mãe. Mas sabe, se o seu filho não nasceu de novo, ele é pecador, ele pode estar te enganando. Igual quando eu enganei meus pais, várias vezes. Não tem problema de assumir, não. E se a gente não tomar cuidado, a gente corre esse risco de novo, de mentir. Porque o que a mentira é, gente? A idolatria de si mesmo, não é verdade? A minha vontade, o meu desejo. Falo isso com muito amor, porque a igreja não faz milagre. Relacionamentos transformam as pessoas. E o relacionamento com Deus é o que faz toda a diferença. Quando a gente se relaciona com um ídolo, ele não responde de volta. E a gente fica sempre vazio por dentro. A idolatria hoje, gente, é a mesma que tinha em Israel. Não é de imagem, não é de altar. Mas é rebeldia, arrogância, a cobiça e o desejo de ter prazer com status, aceitação, amigos, riqueza, lucro, fama, reputação, luxúria e muitas coisas que no final são movidas pela frase: eu preciso ter, eu quero muito, não abro mão disso, aquilo é bom para mim. E até muitas vezes coisas que parecem espirituais. Não, eu tenho que conseguir abrir essa célula, custe o que custar. Ai, Jesus, preciso namorar aquela menina de Deus, custe o que custar. Não tem custe o que custar no reino. A gente tem que tomar cuidado, porque essa é a idolatria que ronda a gente hoje. O conforto. Quantos de nós, às vezes, quando dá 5 horas da tarde, você fala: igreja hoje, Jesus, vou ter que ir lá. Bate aquela preguicinha. Ninguém acontece, só comigo acontece, com vocês não acontece, imagina. Mas o compromisso, a aliança fala: eu vou. Porque eu não vou só para receber, eu vou para entregar. Porque hoje eu posso orar por alguém, hoje eu posso abençoar alguém, hoje eu vou receber, mas para poder entregar. Isso muda a nossa percepção de igreja. Agora, um olhar crítico, um olhar do que isso vai fazer bem para mim ou não. Isso é um olhar de idolatria. Porque a igreja não é feita para consumismo, a igreja é feita para relacionamento. Por isso que nós oramos no começo, sabe? Não tem barreiras entre nós. Jesus Cristo já destruiu toda a barreira na cruz do Calvário. Então, sabe, gente, a criptonita, ela não é o pecado. Ela tira a força e me faz pecar. A criptonita é o meu desejo no primeiro lugar. Mas é o meu desejo. Mas eu preciso ter. Olha, pastor, eu ouvi o seu conselho, mas é que você não entende a minha situação. Eu já venho seguindo certas coisas, eu já conheço a Bíblia, mas você entende que ninguém vai falar para você: olha, não, eu te obrigo a não fazer. Aqui na comunidade a gente não tem esse costume. Só que, sabe, lembre disso, o que se não está na palavra não vai fazer bem para você. Se vai contra a palavra, não vai fazer bem. Mas eu quero ver o que vai dar. Aí, gente, aí nós estamos no terreno das trevas, no terreno do inimigo, e lá ele controla. Então é um momento, gente, de nós tomarmos cuidado com isso. Muito desejo nos leva à idolatria, e a idolatria leva a gente para a solidão, para a mentira, para viver nas trevas. E com isso, por mais que você tenha tudo no mundo, o reconhecimento, o cargo, o título, o seu coração por dentro vai estar dividido e morto. Tiago fala sobre corações divididos. Eles são inconstantes, como as ondas do mar. Uma pessoa que é instável tem o coração dividido. Eu quero muito servir a Deus, mas eu também quero muito ser bem-sucedido. Coração dividido oscila. Faz sentido, gente? Nós temos que ter esse temor no nosso coração, e nessa noite o Senhor nos chama para a gente ter essa reflexão. Nós só podemos nos chamar de cristãos se nós nos comportamos como Cristo. Se você
fala, Gustavo, eu ainda não sou realmente um cristão. Eu sou um ímpio buscando conhecer a Jesus. Maravilha. Conheça Jesus, entregue a sua vida e experimente a melhor coisa. Mas eu não posso me chamar de cristão se a minha vida não condiz com a vida de Cristo. Nós temos que ter esse temor no nosso coração, meus irmãos, porque o que tem de crente, de mau testemunho aí fora, é ou não é? Fala que é crente, mas a primeira oportunidade que tiver de apunhalar alguém, de fazer um negócio para ganhar um dinheirinho a mais, faz sem duvidar. Deus, Ele só quer uma coisa de mim, de você, que nós amemos a Ele de todo o nosso coração. Ter só a Jesus. Temos que mandar embora os namorados. Tem que ser apaixonado só por Ele. Olha, trabalho pode ser um ídolo. O filho pode ser um ídolo. A esposa pode ser um ídolo. O marido pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. Os nossos pensamentos podem ser ídolos. O nosso corpo pode ser um ídolo. E o Senhor só está olhando para o nosso coração. Como está o nosso coração? Meu desafio para mim e para você nessa noite é que Ele seja o único na nossa vida. Ele seja o único. Porque Ele volta para buscar uma noiva. E não se engane, sabe, gente? Jesus não está longe de voltar. Não, vai demorar, vai ser... Aí você vai jogar previsão no Google. Ele está à porta. O Senhor vai voltar para buscar uma noiva. Eu não quero saber, eu não quero descobrir o dia que Jesus vai voltar, para então no dia antes eu virar noiva. Não, eu quero ser noiva desde agora. Eu quero estar pronto desde agora. Porque quando eu for isso, outras pessoas vão conhecer Jesus. E nós vamos ser uma grande... Povos de todas línguas e raças, povos e nações vão fazer parte dessa noiva de Jesus. Isso se contempla eu e você. Mas eu posso responder por mim, você pode responder por você. E nós temos que andar juntos nisso. Chegou o tempo, gente, da gente abandonar essa idolatria. Posso pedir para você ficar em pé no seu lugar? Eu queria que eu vou fazer algumas perguntas aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu quero que você reflita, tá? Mas essa resposta você não precisa dar audivelmente. Dê para você mesmo, não se engane, porque a palavra ainda não nos chegou à boca e o Senhor já conhece. Não tem para que a gente ficar sendo fake, enganando a nós mesmos. O que eu e você vamos escolher nessa noite? Se Deus não muda, certo? Porque Ele não muda. Qual que é a nossa escolha? A gente vai se adaptando aos poucos? Eu não consigo abandonar isso tudo de uma vez. Abandonar de uma vez se chama arrependimento, mudança, metamorfose, mudança de atitude. Como é que vai ser com as coisas do passado? Você vai ficar preso a elas ainda? Relacionamentos que te ofenderam. Você precisa ter esse relacionamento com essa pessoa todo dia. Você vai ficar preso ao passado? Não dá, gente. Não dá para ficar vivendo no passado. Então, em pouco tempo, a maconha vai ser liberada no Brasil. E aí você vai comprar e você vai usar, porque está liberada. Ah não, porque agora a lei mudou, então se a lei mudou, então eu posso. Mas e o reino de Deus? O mundo, gente, tende a ir para o buraco. E porque ele vai, nós vamos junto? Eu dei um exemplo da maconha aqui, mas sabe assim, o nosso compromisso está com quem? Ah, mas os outros fazem. Pare de se comparar. O Senhor tem um plano para mim e para a sua vida. A gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas que o mundo soa como algo simples é o que vai nos tornando inimigo de Deus. Porque se a gente concorda com o mundo, nós estamos longe de Deus. Não dá mais tempo para viver essa vida. Porque ou nós somos luz ou nós somos trevas. Não tem como ser meia luz. Sabe essa luz dimerizada que a gente tem aqui? Que ela acende e apaga. Não tem que ser assim, tem que ser só um.
Texto de 1 Coríntios 6, 9 a 10. Eu não coloquei aí, mano. Se você puder projetar aí no programa. Semana que vem, na nossa série, tem um assunto sobre arrependimento. Nós vamos mergulhar nesse assunto de arrependimento. Vai ser muito legal. Mas o texto de 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim, novamente para essa igreja de Coríntios: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores que falam mal de outras pessoas, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Às vezes a gente tende a lembrar só do homossexual, nessa cultura brasileira que a gente tem. E ele está falando aí, que ele está falando de alcoólatra. Ele está falando de caluniador, que fala mal das pessoas. Ele está falando de trapaceiro. Diante da palavra de Deus, porque isso é palavra de Deus, não é comportamentalismo. É palavra de Deus. A gente não pode deixar os princípios passarem, porque a gente tem que ser político. Hoje é uma noite que o Senhor tem graça aberta sobre nós. E sabe, gente, aprendi isso com o pastor essa semana. Quando acontece um pecado, o nosso Deus sempre fala com a gente. Ele fala através da palavra, Ele fala através da vida de um irmão, Ele nos adverte, certo? E depois de que Ele fala, olha que incrível isso, depois que Ele fala, tem uma janela de graça. Ele vem e demonstra graça, amor, favor imerecido. Ele dá um presente para a gente. Sabe qual que é o nome desse presente? Arrependimento. Então, se nessa noite eu falo com muito amor, alguma dessas coisas confrontou o seu coração, não pense que é a palavra do Gustavo, mas sim a palavra de Deus, nos trazendo um convencimento de que nós precisamos abandonar certas coisas. E agora, quando nós vamos fazer essa oração, há uma janela de graça. O que é uma janela de graça? Deus falou: eu estou dando um presente para vocês. Hoje eu e você podemos nos arrepender dessas coisas que estão tirando a nossa força. Eu preciso de arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 5 fala que nós, não devemos enganar dizendo que nós não temos pecado. Mas nós devemos sondar o nosso coração e falar: Pai, eu tenho cometido isso, e isso tem tirado a minha força. E especificamente hoje, eu queria que você fechasse seus olhos e você só refletisse: Pai, meu coração tem estado dividido. Meu coração tem estado dividido, Pai. Se é a sua primeira vez aqui, fico feliz de você poder ouvir essa mensagem, porque essa é uma mensagem de, como nós pregamos todas aqui, é um evangelho verdadeiro, porque Cristo não vem para dar um tapa na gente, fazer uma reforma, Ele vem para transformar a vida. E se nós estamos há muito tempo só numa reforma, eu quero declarar sobre isso, sobre a sua vida. O Senhor Jesus vem para transformar. Por isso, Pai, sonda o nosso coração nessa noite, Senhor. Sonda o nosso coração nessa noite, Pai. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Nós não queremos, Pai, ser homens e mulheres que tenham o nosso coração dividido, Senhor. Não queremos, Senhor Jesus. Faça a sua oração, que essa é uma oração individual. Se você fizer isso, coloque a sua mão no seu coração e se arrependa ao Senhor. Davi se arrependeu quando foi confrontado por Natã. E ele abençoou tantas pessoas. Oh, Senhor Jesus.
Liberdade foi o seu presente pra mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue. Uma nova vida e uma nova história Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim. Liberdade foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue. Deixa eu dar um exemplo do que pode ser, é isto que tira a força. Quando, por exemplo, a aprovação das pessoas que você ama, ou você tem pessoas que se acham importantes na sua vida e você quer ser reconhecido e aprovado. Quando isso não acontece, você fica para baixo e aí você é levado a pecar. Por que isso é uma criptonita? Porque você colocou a opinião daquela pessoa que você ama acima do que Deus pensa de você. Quando você quer ser bem sucedido no seu trabalho, reconhecido, e você se esforça, e aí não reconhece, aí você fala, faço tanta coisa, o que vale? Aí você fica para baixo, aí resolve beber, e você já tinha abandonado. O pecado foi beber, mas o que tirou sua força foi dar mais importância à aprovação das pessoas, ao reconhecimento humano, do que o que Deus pensa de você. Amém? Estas são criptonitas que me afetam. Se eu não tomar cuidado, de repente eu fico triste porque, puxa, eu esperava tanto. Tá dando para entender, gente? A diferença não. Tem coisas maiores. Às vezes é um desejo mesmo muito forte. Que você fala, eu quero. Eu não vejo nenhum problema. Que nem falou a moça no vídeo, qual é o problema? Nossa, você está tão... Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual o problema de ter isso? Qual o problema de fazer aquilo? Qual o problema de que aquele outro? Quando os meus filhos perguntavam certas coisas, né? Pai, por que eu não posso fazer isso? Eu falei, você pode. Por que você quer fazer? O Gustavo já falou, pai, porque eu quero usar um brinco. Pode usar um brinco? Eu falei, você não deixa de ser homem para usar um brinco. Entendeu? Se bem que tem alguns que eu acho horríveis, mas essa é uma opinião pessoal. Mas por que você quer? Já falou com o Espírito Santo a respeito? Fala. É tão importante assim que os outros pensam de você? Mais importante do que Deus pensa? Você tem que fazer uma coisa só porque vai ganhar aprovação de um grupo? Isso é idolatria. Isso vai tirar a sua força. Você vai fazer uma coisa que você realmente não quer. Você vai entrar em algo que realmente não te faz bem. Está dando para entender, irmãos? É uma coisa para a gente aprender e falar. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale, Senhor, o que é que tira a minha força? Pede para Deus falar com você, Senhor, o que é que tira a minha força? Porque nós somos todos humanos, irmãos. Todos nós temos. Nós temos alguma coisa. O que é que te põe para baixo? Que você joga, fica jogado, não quer levantar da cama, quer chutar tudo, não quer mais saber de nada. Esse é o pecado, de falar besteira. Mas o que é que te levou a isso? O Senhor está dizendo, o que é mais importante do que eu? Porque eu não condeno você, eu não critico você, eu não fico te condenando, eu estou sempre de braços abertos. O que é mais importante do que eu na sua vida? Que você tem essas atitudes, que depois você se arrepende.
O que é que te incomoda tanto, que faz você ter pensamentos de morte, que faz você pensar, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero ir embora? Quer saber de uma coisa? Eu não vale mais a pena. Tudo isso é consequência de algo que tira força. É disso que temos que nos arrepender. Fala, Senhor, eu me arrependo disso, Senhor, eu me arrependo. E se você tem ainda lutas com desejos, com coisas, com paixões antigas que tiram a sua força, você não quer, mas você acha que afinal de contas você pode controlar, mas você não controla. Então se arrependa também, vá falando com Deus agora, porque Ele pagou um preço para a nossa liberdade, e ela está à disposição aqui. Ela está à disposição aqui. Se você sente que tem alguma coisa que está concorrendo com Deus no seu coração, que está correndo com Jesus, o Espírito Santo está falando aí, eu não sou o único na sua vida, sempre isso é mais importante do que eu. Vamos nos arrepender, irmãos. Vá orando no seu lugar, dizendo, Senhor, eu reconheço que é isto, eu reconheço que é isto. Idolatria pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa, mas o Senhor está falando com você. Senhor, nós queremos ser únicos para Ti, Senhor. Tu tens que ser o primeiro, mas e o único também. O único no coração. Mostra, Senhor. Mostra o que tira a nossa força. Mostra o que leva a gente sempre a causar problemas, a brigar com o cônjuge, a falar besteira, a entrar por pecados que já devíamos ter abandonado. Senhor, vai falando conosco, traz essa revelação, e traz esse conhecimento, e traz a libertação agora, em nome de Jesus. Onde foi o seu presente para mim? Enquanto a banda canta, vá orando e falando assim: pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, uma nova vida e uma nova história Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim. Liberdade foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, uma nova vida e uma nova história Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim. Bom, eu não posso fazer a gente poderia fazer como sempre fazemos e falar, quem precisa ter essa oração, dê um passo à frente. Podíamos fazer isso. Mas aí pode acontecer duas coisas. Pode não ter espaço para todo mundo aqui na frente, né? E pode acontecer de você pensar assim: se eu for lá para frente, o que as pessoas vão dizer? É verdade ou não é? Gente, eu já participei de bastante culto, tá? Eu lembro que depois que eu tinha lá uma função na igreja, que foi reconhecido, não lembro, professor de crianças ou diácono, eu tinha uma dificuldade enorme para ir na frente nos apelos. E eu tinha que ir quase todos que pregavam. Eu falei, mano, esse pastor está lendo a minha vida, eu não preciso ir na frente, mas eu, afinal de contas, agora dou aula para as crianças, eu não posso ir para frente. Quando eu comecei aí, foi uma liberdade tão grande. Amém, irmãos? Agora, se você reconhece honestamente que tem uma coisa aí dentro de você, eu quero orar com você, mas aí no seu lugar. Aí no seu lugar. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio para envergonhar ninguém,
Ele não vem para expor pecado de ninguém, você entende? Ele não veio para chegar e apontar dedo para ninguém. Essa questão que estamos falando hoje aqui, o Senhor quer nos levar numa intimidade mais profunda com Ele. Então nós já estamos orando e a gente só vai declarar agora que nós estamos livres disso, amém? Você vai dizer: Senhor, hoje eu quero renunciar a toda esta idolatria, eu quero renunciar a estas coisas que eu estou dando mais importância. Elas podem ser uma criptonitazinha que vai reduzindo aos poucos, ou pode ser uma petrona que vem e te arrebenta de uma vez. Mas seja o que for, hoje é a noite de nós entregarmos, amém? Você vai fazer no seu lugar mesmo, você vai dizer: eu não quero mais isso na minha vida. E o Senhor está ouvindo, porque essa é uma questão que se trata com Deus. Há uma segunda coisa: quando eles envolvem alguns pecados, algumas coisas que têm que ter trazido à luz, você tem que confessar com uma pessoa. E não dá para fazer isso agora, porque você teria que parar e sentar. Mas eu vou dizer para você: faz o que a Bíblia manda. Chama uma pessoa mais madura, não é? Um amigo, uma amiga, e fala assim: olha, eu preciso dizer uma coisa. Nessa questão da criptonita tem umas coisas, uns pecados que tudo eu preciso confessar, preciso trazer à luz. Quando você traz à luz, por exemplo, um exemplo básico, quando chega assim e fala: olha, tem uma dificuldade, não é? Tem uma dificuldade que quando vê, eu estou tentando, não é, falar com outra mulher e tudo mais, eu não quero isso na minha vida. Ou então eu tenho uma dificuldade com pornografia, quando vai ver, olha que quando foi, eu não quero mais isto. A causa disso Deus mostrou, sabe por quê? É isso, aí você fala a causa. Pecado é consequência, a causa é isso. Mas eu preciso trazer a luz. Aí você ora com essa pessoa e você, porque a Bíblia diz: quando você confessa, você ganha libertação, amém, irmãos? Então nós somos um grupo de amigos. Você pode fazer isso depois se você necessita, mas agora nós vamos entregar. Não é? Estenda a sua mão se você tem isso. Ele fala: Senhor, eu entrego totalmente isto, eu entrego, eu renuncio. Eu não quero mais isso na minha vida. Vai dizendo para Deus, para o Pai: eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais colocar a opinião de uma outra pessoa, mesmo das pessoas que eu amo, como mais importante do que a tua pessoa. Senhor, eu não quero mais colocar, isso tem sido ídolo na minha vida. Eu não quero mais colocar, vai dizendo, eu não quero mais colocar a busca pelo sucesso. Eu não quero mais colocar isto, eu não quero mais colocar aquilo. Isso está dividindo o meu coração de ti. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero sentar na mesa contigo cheio de coisas cheio de outras pessoas. Eu não quero ter o meu coração dividido entre ti e outros deuses. Eu não quero mais. Vai dizendo para ele: eu reconheço, Senhor, que isso tem me atrapalhado. Então hoje eu entrego. Eu confesso que isso estava atrapalhando, mas hoje eu declaro que eu estou livre em nome de Jesus. Hoje eu diante de ti confesso isso. Eu não quero mais. Eu quero abandonar isto. Me ajuda, Senhor, eu não quero mais que isto interfira no meu relacionamento contigo. Vai dizendo o que é. Eu não quero mais isto, Senhor. Eu não quero. Pode ser pessoas, pode ser coisas do passado, pode ser ressentimentos. E você vai abrindo mão disto e vai deixando e vai experimentando a liberdade agora. Vai experimentando a liberdade. Vai experimentando a liberdade. Estenda suas mãos abertas e fala: Senhor, eu recebo a tua liberdade hoje. Pai amado, nós como igreja recebemos liberdade nesta noite. Nós estamos livres de marcas, estamos livres de ídolos. Nós abandonamos isto, Senhor. Abandonamos buscas por coisas que não vão levar a nada. Nós declaramos a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, que está ouvindo isto aqui. Receba liberdade agora, receba perdão, porque Ele é um Deus maravilhoso, sempre disposto a perdoar. Ele está esperando, dizendo: eu vou cuidar de você. Você só precisa da minha graça. Você não precisa de mais nada. Você precisa primeiro e unicamente da minha graça, e tudo vai para o lugar. Quando você tem a minha graça, você vai ter todo o resto. Pai amado, nós declaramos agora os corações libertados, Senhor. Os nossos corações libertados. E tudo aquilo que estava nos trazendo fraqueza, de tudo aquilo que estava nos trazendo, Senhor, brechas para entrar pecados que não deviam mais, em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa do seu lado, agora abençoa ela. Fala: Senhor, agora eu abençoo meu irmão que está aqui. Fortalece a vida dele, Senhor. Porque todos nós precisamos disso, irmãos. Nós agora abençoamos uns aos outros. Nós somos a tua noiva. Nós somos a tua igreja. Nós somos a tua família amada. O Senhor nunca nos abandonou. E agora nós abençoamos uns aos outros. Eu declaro com meu irmão, com meu amigo, com essa pessoa que está do meu lado aqui, abençoado. Ele é somente teu, ela é somente tua. Nada vai
dominar mais o coração dele. Nada vai dominar o coração dela. Somente a tua presença, somente o teu amor. O teu amor está quebrando as barreiras que existiam, barreiras de incredulidade, as barreiras da idolatria estão quebradas. Tudo aquilo que estava concorrendo já foi entregue, está derrubado em nome de Jesus. Agora vem alegria. Seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo agora. Vamos desfrutar da liberdade que Ele nos deu. Levante as suas mãos e adore a Ele. Receba essa liberdade, receba alegria. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é mais pago o preço de sangue.